Fala pessoal, o Oca conta com um recurso que permite que eu edite os parâmetros elétricos dos circuitos do meu projeto. Tá? Então eu vou tomar como exemplo um projeto pequeno para simplificar aqui a nossa explicação, no qual eu tenho alguns circuitos, né? E essa edição de circuitos está justamente nesse botão chamado edição de quadros de circuitos, aqui bem no meio da minha tela, na parte superior. Eu clico nele e de cara eu já vejo que eu tenho aqui uma tabelinha que mostra quais circuitos estão ligados, né, o número dos circuitos ligados ao meu QGBT. Se eu tiver quadros parciais, vai aparecer aqui também quais circuitos estão ligados aos quadros parciais, né, adicionais. E bem aqui em cima, nesse campo, eu posso selecionar os circuitos os quais eu quero mudar as propriedades, certo? Então, por exemplo, nesse meu projeto de exemplo, né, de base, eu vou selecionar aqui, eu vou querer mudar a propriedade do circuito 2, que é o circuito de tomadas, principalmente da sala e da suíte, tá, do meu projeto. Nota aqui que tem o nome de tomadas, tem um cabo 2,5 com disjuntor 16. Né? Então, vou fechar aqui meu quadro de cargas, clico aqui na edição de quadros de circuitos, venho aqui nesse campo e eu vou selecionar o circuito 2. Eu posso selecionar mais de um, mas a gente vai começar trabalhando só no 2. Clico aqui no botão verde, né, com esse símbolo de mais. E aqui, por exemplo, eu já vejo uma mudança. Eu posso alterar o nome do circuito. Eu posso chamar de tomadas switch, por exemplo. Tá? Nota que eu tenho que deixar esse botãozinho aqui checado, né? Marcado de azul para poder habilitar essa mudança. Tá? Então, se eu desmarcar, essa mudança não vai ser feita. Mas se eu deixar marcado, ela vai ser efetuada. Então, se eu fechar aqui essa janelinha, vai aparecer, olha aqui no quadro de carga, já muda para a tomada switch. Ou seja, eu consigo agora mudar os nomes dos circuitos. Tá? Mas não é só isso que eu consigo fazer. Nota que também eu posso mudar o fator de demanda do meu circuito. Nota que ele começa desmarcado, ou seja, o número que está aqui não vai representar o que vai ser calculado no quadro de cargas. Tem aqui o disjuntor mínimo que eu posso escolher para o meu circuito e também a seção mínima do cabo do circuito. Tá? Nota que o disjuntor mínimo ele começa marcado com 10 amperes. Tá? Se eu desmarcar independente, ele vai manter ainda como se fosse 10 amperes. Mesma regra aqui para o cabo de 1,5, né, para a seção mínima do circuito. Nota que mesmo sendo aqui 1,5 e o 1,5 não ser aplicado para tomadas, internamente o Oca ele vai, quando for dimensionar, colocar pelo menos 2,5 o cabo do circuito, como a gente pode verificar aqui no quadro de cargas. Note que essa seção aqui de cabo e do disjuntor é um valor mínimo, não quer dizer que é isso que o Oca vai definir, tá? Porque se ele achar que o disjuntor tem que ser maior, ele vai colocar um maior. Então, por exemplo, o disjuntor é muito comum que o usuário queira usar um disjuntor de 16 amperes, né? Vamos até verificar qual foi o que deu no quadro de cargas. Já tinha dado um de 16, mas vamos supor que o usuário queira um disjuntor de 20 amperes para esse circuito. Então eu venho aqui, marco 20, deixo checado aqui em azul, tá? E vou ver o meu quadro de cargas. Ele imediatamente já relançou o circuito, mas nota que por definir o disjuntor como 20 amperes, né, capacidade nominal, o próprio cabo do circuito teve que ser alterado para 4 milímetros, tá certo? Então nota que isso aqui pode ter implicações no próprio dimensionamento. Ele aumentou o disjuntor, mas para cumprir a regra de dimensionamento da NBR 5410, o cabo também teve que aumentar. Eu poderia também, por exemplo, eu vou reduzir aqui para 16, que já é o que estava, né, anteriormente até no dimensionamento, mas eu posso definir que eu quero o meu cabo com 4 milímetros. Então eu posso fechar aqui, ao clicar no quadro de cargas, eu vejo que agora eu estou com o disjuntor 16 e um cabo de 4 milímetros, de acordo com aquilo que eu havia definido. Tá? Um outro ponto que pode ser modificado é o fator de demanda, mas ele é uma funcionalidade um pouco mais avançada. A gente não vai se ater aqui como você deve modificá-lo ou dar regras,
tá? Isso teria que ser num vídeo mais específico. Mas basicamente o fator de demanda define o percentual do circuito que vai estar ligado quando você está com o máximo de potência sendo demandada da rede, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, às vezes você tem uma situação de escritório no qual normalmente todos os circuitos de ar-condicionado estão ligados, tá? No pico de consumo. Então o fator de demanda, nesse caso, se considera 100%, né? Mas se você tem uma situação que algumas salas de escritório normalmente estão desligadas, ou quando liga uma sala, desliga de outra, aí você pode ter um caso em que tem 80%, 60%, entendeu? É uma funcionalidade um pouco mais avançada, mas permite que eu edite esse valor aqui, tá? E o fator dele, e o efeito dele pode ser visto também aqui no quadro de cargas. Veja, por exemplo, que a corrente de projeto do circuito 2 está em 10,24, mas a corrente demandada dele está em 6,4, ou seja, eu estou com mais ou menos 60% de demanda nesse circuito 2, certo? Mas, por exemplo, se eu deixar aqui com esse 100%, nota que a corrente de projeto vai ficar exatamente igual à corrente demandada, tá? Então, olha que eu estou com 10,24 agora no projeto e 10,24 na demanda. Na verdade, a corrente demandada se iguala à corrente de projeto. Tá? E isso aqui tem influência em dimensionamento tanto às vezes de ramal de entrada como de quadros parciais. A gente vai falar daqui a pouco disso. Um exemplo aqui também para ficar mais claro, eu tenho esse chuveiro aqui de 6.500 VA, né, que seria 6.500 watts também, como fator de potência unitária, é igual o VA ao watt, né? E eu tenho um cabo dimensionado aqui pelo OCA de 4 mm para esse chuveiro. Tem muito usuário, ou às vezes o próprio dono da residência, que se incomoda em usar um cabo de 4 mm para chuveiro elétrico e acha que pode estar errado, né? Enfim, a gente entende, às vezes o usuário quer uma margem de segurança, então eles gostam de aumentar para 6 mm, por exemplo, pelo menos, tá? Então ele pode vir aqui agora, por exemplo, adicionar esse circuito 4, que é do chuveiro, para editar, e ele pode definir um cabo de 6 mm, tá certo? Para a seção mínima do circuito. Então quando eu redimensionar aqui, já vai estar com um cabo de 6 mm. Nota que antes estava 4, né? E agora foi para 6. Tá certo? E a gente vai ver agora num projeto prático mesmo, uma instalação que está sendo feita. Essa aqui está sendo feita por um cliente, tá? O efeito, por exemplo, que a própria edição de circuito e o fator de demanda pode ter em um projeto maior, tá? Esse aqui é um projeto feito por um cliente nosso, é uma residência. Nota que ele tem 3 cabos na entrada de 70 mm, né? Fase, com um neutro de 35. Aqui a distribuidora é Electro, tá certo? E ele está trabalhando dessa vez com 3 quadros parciais, né? Você tem um QGBT na entrada da instalação, praticamente. É uma posição não muito boa, mas como ele colocou mais quadros dentro da casa, não ficou tão ruim. Então ele colocou um QD1 ligado direto no QGBT, um QD2 para esse lado aqui e um QD3, né? Ele dividiu a casa em regiões e alimentou cada região com um quadro parcial. Nota que esse QD1 ele está com um cabo de 4 mm, tá certo? Para as 3 fases e neutro, ok? Então eu posso ver aqui no meu quadro de cargas esse dimensionamento. Tá aqui QD1 com 4 mm, né? Uma capacidade de condução de 19,6 e a corrente de projeto está em 14,11. O QD1 está descrito aqui no quadro, nessa parte inferior, tá? Os circuitos dele, os circuitos terminais ligados a esse quadro parcial, tá? Agora nota o seguinte, se eu chegar aqui na medição de quadro de circuito, eu verifico que esse cliente nosso, esse usuário, ele ligou os circuitos desse quadro parcial, do QD1, né? Ele definiu a demanda de cada um deles como sendo 80%, né? Da TUG de sala de jantar, TUG 220 da sala de jantar e a iluminação da sala de jantar. Nota como eu posso influenciar o dimensionamento do quadro parcial, mudando
por exemplo, o fator de demanda. Eu vou colocar 100%, como se todos os pontos dessa sala, né, desses circuitos, ficassem ligados o tempo todo, né, pelo menos no pico de uso da instalação. Então, eu vou alterar, e se eu já relançar aqui a fiação, eu vou ver uma mudança. Nota que agora o meu QD1, que estava com 4 milímetros, ele foi para 6, né? E isso vai ser refletido aqui no meu quadro de cargas, certo? Então tá aqui, o QD1 está com 6 milímetros agora, porque eu alterei essas demandas dos circuitos terminais do quadro parcial QD1, tá bom? Então, como eu comentei, essa funcionalidade aqui, principalmente por fator de demanda, ela exige um pouco mais de experiência na hora de elaborar o projeto. As distribuidoras, elas têm já definições próprias de fator de demanda para determinadas situações, mas a realidade é que o fator de demanda, a melhor maneira de descobri-lo é conhecendo como vai ser usada a instalação do seu cliente. Você até pode referenciar as distribuidoras, elas podem ser usadas, os fatores de demanda delas, mas o ideal é que você realmente, se você tiver uma noção de como vai ser usada a instalação pelo cliente, você aplica a fator de demanda específico para aquele caso, tá certo? Note que esse usuário aqui, ele realmente mudou quase todos os parâmetros dos circuitos do projeto dele, né? Tem bastante projeto, bastante circuito. Tá aqui a distribuição, né? A divisão de circuitos em todos os quadros que ele tem, desde o QGBT até o quadro de distribuição parcial 3, né? Ele colocou o nome em todas ele mudou o nome de todos os circuitos praticamente. Definiu o fator de potência, fator de demanda para alguns circuitos. Nota que vários ele deixou 100%, e eu não tenho certeza que seria necessário, né? O disjuntor mínimo também ele mudou de vários, porque o OCA começa com 10 para todos. Então você vê aqui 20, 20, 16, 25, e também seção de cabo ele mudou de vários aqui, né? 4mm, 6mm. Ok? Então, se você tiver alguma dúvida, se achar que a gente precisa de uma explicação melhor, basta deixar nos comentários, certo? Compartilhar esse vídeo se você gostou dele, e até a próxima. Um abraço.